projeto educativo, ele é um documento super importante para a organização. A grande verdade é que, às vezes, a gente não tem a real noção da importância dele, né? E acaba limitando o seu uso, né? O projeto educativo, até então, muitos de vocês devem ter utilizado ele para aberturas de novos grupos escoteiros ou para fazer uma palestra com os pais. Então, ele sempre teve um caráter informativo da nossa proposta, né? Não vai deixar de ser agora, mas ele ganha uma nova roupagem, né? Ele é ressignificado e a gente coloca um nível de importância um pouco maior no projeto educativo a partir desse momento, né? A partir dessa revisão. Então, o projeto educativo ele é um conjunto de ideias e definições fundamentais que outorgam, vejam só, identidade, ele diz quem a gente é, como é a nossa organização, e propósito. Para que a gente serve? Qual é o nosso objetivo com a juventude? Ele explicita a nossa proposta educativa e diz as formas e meios que a gente necessita ter para alcançá-la. Então, ele é um documento de referência muito importante, né? Ele é um documento que vai orientar toda a nossa estrutura organizacional. Pode passar. Até um desenho explicativo, a gente costuma dizer que o projeto educativo ele é como se ele fosse um grande guarda-chuva, né? Ele é um grande arcabouço. E nosso estatuto, todas as políticas que a gente produz, as regras do POR, os processos de gestão, a comunicação em si, como os voluntários operam, tudo isso deve responder ao que a gente prevê no projeto educativo. Ou seja, nós não somos uma rede de lojas. Nós temos uma rede de lojas que visa atender essencialmente a nossa proposta educativa. Nós não somos uma agência de comunicação. As nossas estruturas de comunicação, elas visam transmitir a nossa proposta educativa. Todas as nossas políticas, elas têm como principal objetivo atender a nossa proposta educativa. Nossos voluntários, a nossa estrutura de governança também, elas têm que estar projetadas de tal forma que atendam a nossa proposta educativa. Pode passar. E o projeto educativo ele é um documento bastante interessante. Ele é composto de alguns elementos que se articulam entre si. Então, assim, ele é alimentado pelos nossos discursos pedagógicos, ou seja, todo o pensamento educativo do fundador, né, os seus conceitos principais, a visão que ele tinha sobre educação, o método escoteiro, o movimento escoteiro como uma ferramenta de construção de mundo melhor, alimenta o projeto educativo. A metodologia de atualização que a gente vai utilizar também é uma ferramenta importante que alimenta o projeto educativo. Outros autores que trabalham com psicologia evolutiva, sociologia, outras organizações, conceitos de educação, também servem de subsídio para alimentar a nossa proposta educativa, que, por sua vez, alimenta as práticas educativas, né? Ou seja, explica ou dá insumos, mostra as maneiras pelas quais os adultos aplicam o programa educativo, então deixa bem claro qual é a nossa direção e qual é a nossa proposta. Também dá insumos para a construção do sistema de progressão pessoal, do desenvolvimento das nossas atividades, de como a gente estrutura os ramos e as faixas etárias, enfim. Tudo isso é derivado da reflexão que a gente faz do projeto educativo e do que a gente tem acordado e previsto nesse documento. Ele também é subsídio para os discursos normativos, né? Para a reestruturação do estatuto, das nossas políticas, das resoluções, diretrizes e todos os outros documentos. Os discursos normativos, os nossos documentos, eles atendem ao nosso projeto educativo. E também, obviamente, o projeto educativo ele orienta as ações estratégicas que estão previstas no nosso planejamento estratégico, né? O planejamento estratégico ele é construído de modo a atender o que a gente tem como objetivos e propostas do projeto educativo. Pode passar. Então, os propósitos do projeto educativo. Para que ele serve? Bom, primeiro, ele define, como eu comentei anteriormente, todo o arcabouço e propósito sobre o qual será construído ou revisado o programa educativo. Ele dá sentido, identidade e integralidade. Não adiantaria nada a gente ter um programa educativo que não atendesse o que a gente tem previsto no projeto educativo, e muito menos
ter um programa educativo que não atenda os anseios da juventude atualmente. Então, ele tem esse principal objetivo. Ele vai servir como mola propulsora para a gente repensar o nosso programa educativo. Ele também serve como marco de referência para tomar as decisões educativas dentro da instituição. Tudo que a gente tiver em relação à dúvida se deve ser ou não implementado em termos de movimento escoteiro, a gente consulta o projeto educativo, que é o nosso principal marco de referência. Ele vai nos dar a direção. Ele compromete os adultos, ele esclarece qual é o papel do adulto dentro da nossa organização. Ele tenta, tanto quanto possível, evitar distorções da nossa proposta educativa. Então, ele tem esse sentido também. E os adultos que são peças fundamentais na implementação da nossa proposta educativa. Então, é importante que os nossos adultos estejam plenamente capacitados e conheçam realmente qual é a função do movimento escoteiro e como ele impacta na juventude. Isso é fundamental para que a gente tenha o alcance que a gente espera da nossa proposta educativa. Ele estabelece uma situação desejada, ou seja, ele é um documento que até, de certa forma, ele é utópico, né? Ele representa a construção de uma ideia e de um ideal de futuro. Então, é uma coisa que a gente sempre vai estar perseguindo. Tudo que a gente colocar no projeto educativo é aquilo que a gente sempre, de maneira permanente, vai estar seguindo, vai estar tentando alcançar. Pode passar. Ele orienta também as definições das competências educativas. Tudo aquilo que a gente oferece em termos de objetivos educacionais, de competências, de atividades previstas para os ramos, também são derivadas do projeto educativo. Busca a permanente qualidade da proposta educativa e também apresenta o movimento escoteiro para a comunidade. É a nossa cartilha, o nosso cartão de visita que diz o que a gente é, o que a gente faz e o que a gente pretende quanto organização de educação também. E para estabelecer o conteúdo do projeto educativo, né, a gente parte do princípio de algumas perguntas. Primeiro, essa autoanálise de quem somos. Quem somos nós, escoteiros do Brasil? Qual é a definição do escotismo hoje? Qual é a nossa missão? Quais são os nossos valores principais? Né? Qual é a metodologia que a gente utiliza? É claro, é o método escoteiro. Mas como a gente articula esses elementos? Vamos tentar nos enxergar novamente quanto organização de educação. Qual é a nossa missão? Né? Como a gente pensa os processos de educação para a juventude de hoje? Como a gente deve entregar, considerando o cenário da atualidade? Quais são as necessidades e demandas dos jovens e da sociedade da atualidade? Tentar ler qual é o jovem de hoje, o que ele busca, quais são seus medos, suas dificuldades, como é que a gente faz para ele enfrentar seus desafios, que agora são os mais diversos, né? A gente está vivendo num mundo globalizado, a informação chegando de todas as formas, então a gente não pode ficar omisso a essas mudanças do mundo. A gente tem que tentar entender o mundo, tentar entender como o jovem está se articulando com ele e perceber novas opções de dar resposta a isso. Qual é a nossa proposta educativa? Nossa metodologia? Tentar entender ela novamente, tentar adequá-la a esse padrão do ser humano da atualidade, né? Como a gente trabalha a educação, como nos posicionamos como instituição de educação, né? Como a gente se presta serviço da sociedade como uma organização que pensa a educação para a juventude. Pode passar. Como são os adultos que a gente necessita? Quais são os voluntários? Qual é o perfil desse voluntário? Como a gente quer que ele atue? Né? Esse é um outro dado importante. O que significa construir um mundo melhor hoje? Seria um mundo pautado na tolerância, um mundo pautado na diversidade, no entendimento mútuo entre as pessoas, um mundo em constante mudança climática? Como é que a gente se posiciona a isso? Que tipo de resposta o escotismo pretende dar? Quais são as competências educativas que a gente quer trabalhar nesse século? Liderança, autonomia, quais são as questões voltadas ao mundo do trabalho que são essenciais no mundo de hoje? Como é que a gente capacita o jovem hoje para viver nesse mundo em constante mudança? Né? Que competências a gente vai oferecer para que ele atue nesse mundo? E qual é o ideal de pessoa que aspiramos? Ou seja, o que a gente quer ao final
da permanência do jovem dentro do movimento escoteiro? Ou seja, o que a gente quer daquele jovem que, mesmo aquele que passa por um curto período de tempo no escotismo, que passa somente por um ramo, como é que a gente quer que ele saia? Obviamente a gente quer que ele saia um pouco melhor, mas qual que é o perfil de saída? Como a gente deseja que esse jovem esteja ao sair do ramo pioneiro? Como é que ele deve se posicionar? Se ele vai ser um bom pai de família, se ele vai ser uma grande liderança? Como é que a gente quer que ele transforme o mundo como uma pessoa que seja honesta, digna, de caráter? Como é que a gente pode construir para isso?